Olá pessoal, este é o Teorema de D'Alembert, escrito aqui de duas maneiras, mas que querem dizer a mesma coisa, depende do livro que você esteja estudando. Então, pode-se dizer que um polinômio px é divisível pelo outro polinômio, né? Quando? Quando esse polinômio tem para x igual a raiz daquele polinômio, ou seja, isso daqui ou isso aqui é a raiz desse polinômio pelo qual ele está sendo dividido, né? Você pode conferir aqui, ó, que a x mais b igual a zero, então você tem que o x vai ser igual, assumindo o b para o outro lado e o a sendo dividido. Então isso aqui é a raiz, né? A mesma coisa isso aqui, x menos a, né, é igual a zero, então você tem que o x é igual a, ou seja, a raiz desse divisor, então, é também a raiz desse polinômio, ou seja, porque a divisão dá zero, né? Então, vamos ver só um exemplo. Se você tem aqui este exemplo aqui, ó, x elevado a 3 menos 7x menos 6. Este polinômio, ele seria divisível por x menos 3, por exemplo? Né? Então, ele vai ser divisível se a raiz desse polinômio aqui, né, colocado no lugar do x desse polinômio, der um valor numérico zero. Ou seja, a raiz desse aqui é o quê? É x igual a 3. Né? Então, vamos colocar o 3 no lugar aqui desse x. Ó. Então, este é o polinômio. Né? E aí, então, vamos colocar no lugar do x o valor 3. Né? Ou seja, aqui colocamos 3 elevado a 3, menos 7 que multiplica 3, menos 6. Isso daqui dá 27, aqui 21, ou seja, isso vai dar 0. Então, deu 0, esse polinômio é divisível por esse. Né? E será que ele também seria divisível por x mais 1? Né? Qual é a raiz de x mais 1? A raiz é igual a menos 1. A mesma coisa. Vamos então experimentar aqui o menos 1 para ver se vai dar 0. Se der 0, também é divisível. Então, no lugar do x, colocamos menos 1, aqui elevado a 3, menos 7, que multiplica o menos 1, menos 6, e vimos que aqui vai dar menos 1, aqui vai dar 7 positivo, menos 6, isso deu 0. Então, também é divisível por x mais 1. Então, vemos que esse polinômio é divisível por x menos 3 e, ao mesmo tempo, divisível por x mais 1. Então, ele pode ser divisível pelo produto desses dois, né? Por x menos 3 vezes x mais 1. Né? Então, porque o resto é 0. Então, o Teorema de D'Alembert é isso. Né? Ele nos dá o resultado, ou seja, o resto, sem precisar calcular, fazer toda a divisão. Vamos ver como podemos, então, usar esse teorema para resolver alguns problemas. Veja só este exemplo. Muito bem, aí está o exemplo, né? E conhecendo o Teorema de D'Alembert, fica fácil de resolvê-lo, né? Efetuando a divisão do polinômio px 4x3 mais 2x2 menos mx mais 5 pelo binômio x mais 2, então tivemos um resto igual a 1. Ou seja, se você tem este polinômio aqui, px, né, igual a 4x3 mais 2x2, né, menos mx mais 5, né, e aí você divide esse polinômio por esse x mais 2, ou seja, você tem que pegar aqui a raiz desse divisor, colocar aqui no x desse polinômio, né? No lugar do x, você vai colocar a raiz dele, que é menos 2. Então, o polinômio px para x igual a menos 2 vai ser igual a 4, que multiplica, no lugar do x vamos colocar o menos 2, né? Menos 2, aqui elevado a 3,
mais 2, que multiplica o menos 2 elevado a 2, menos aqui o m, que vai multiplicar, né, o menos 2, que é o valor de x, né, mais 5, e isso é igual a 1, conforme é o resultado. Ou seja, o valor desse polinômio aqui, o valor numérico dele é 1, né, conforme diz ali, o resto é 1. Então é só calcular e aí vamos achar então o valor de m conforme está pedindo ali, né? Então aqui nós vamos ter menos 32 e aqui mais 8, né? E depois nós temos, no caso aqui, mais, né, 2m, né, mais 5 menos 1 igual a 0. E aí então fica fácil. O 2m vai ser igual a 20, onde o m é igual a 10. Está aí o resultado simples dessa questão. Sabendo então o teorema de D'Alembert, ficou fácil de resolver. Ok? Espero que você tenha aprendido bem. Não é um assunto tão difícil assim, né? Fácil, né? Se você ainda não está inscrito no canal Matemática Fácil, professor Juarez, inscreva-se. Ok? E até a próxima aula.